Hoje nós vamos falar sobre decisões e em dias quentes, talvez hoje você tomou uma decisão, ir ou não ir na praia, ir ou não ir na piscina, tomar ou não tomar banho. Não, misericórdia, né, gente? Quem aqui tomou banho, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Se não glorificou, irmão, isso é um sinal ruim, hein? O tema de hoje é sobre decisões e nós tomamos muitas decisões na vida. E se tem uma coisa que pesa para todos nós, é quando nós estamos à mercê de decisões que impactam, de fato, a nossa história. Talvez uma das grandes decisões que alguém já começa a tomar é sobre que profissão vai tomar aí parte dos teus anos até você se aposentar. Hoje em dia, hashtag só que não, né? Mas que profissão você vai seguir? As pessoas, elas pensam nisso, e quem aqui viveu o terceiro ano do ensino médio, fez vestibular, isso é uma pressão que, de fato, é colocada já sobre um jovem escolher sobre o seu futuro. Alguns demoram um pouco mais de tempo e passa-se anos e anos e anos e anos, e o bom é quando se passam os anos ele pelo menos está trabalhando, né? O duro é quando os anos se passam e ele mal trabalha porque ainda não sabe o que quer da vida. Isso é complicado, né? Não tem problema ter essa dúvida, o problema é quando você não trabalha e continua com a dúvida. Então já vai testando pelo menos, não é verdade? Mas nós tomamos muitas decisões. Por exemplo, com quem você vai se casar. Quem nasce feio tem pouca opção. Então, quando aparece, aceita. Tá bom? Apareceu o doido, apareceu a doida, aceita que é de Deus. Se for crente, tá? Mas se você já está mais ou menos, né? Está bonitinho, se olha no espelho e já fala, não quebrou, tá bom. Então, assim, querido, querida, é uma escolha importante, porque uma vez que você decide com quem você vai casar, essa decisão ela será a decisão de Deus para você pelo resto da sua vida. Você vai ter que arcar com a sua escolha, com a sua boa escolha, espero eu, né? Uma outra decisão, e eu estava falando sobre isso hoje de manhã, que nós tomamos é a respeito das nossas finanças, comprar ou não comprar. Isso não afeta só as mulheres, é um ledo engano dos homens. Eu, por exemplo, eu gosto de carro, e quem me conhece há um pouco mais de tempo, eu gosto de trocar de carro, né? Então, é difícil durar mais de um ano, né? E, principalmente, quando se trata de Citroën, se você tem, irmão, fica na bênção, ore muito por ele, eu vou orar também por você. Eu tive 3 Citroëns na vida, os 3 quebraram. E aí eu estava pensando, será que eu compro o 4? Ou não? É o tipo de coisa que você não precisa mais pensar. Isso aí já se torna já meio que automático, já o ranço. Mas se o teu não quebrou, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. O dia chega. Não, brincadeira, gente, brincadeira à parte, tá? O fato é que as decisões, elas afetam a nossa vida e nós não podemos nos isentar de tomar decisões. Nós não podemos nos isentar de decidir. E nós somos fruto daquilo que nós decidimos. Muitas pessoas atribuem a Deus ou ao diabo coisas que não são nem da ordem de Deus e nem do diabo. Estão debaixo daquilo que se chama vontade permissiva e debaixo daquilo que você tem poder de escolha. Existem coisas na sua vida que você não pode escolher. Por exemplo, o seu irmão, seu pai, sua mãe, você não pode escolher. Deus te dá. A salvação, o Senhor te dá. Mas existem coisas que estão debaixo daquilo que nós chamamos de livre agência, que estão debaixo daquilo que nós chamamos de poder de escolha. Comer ou não comer, eis a questão. Hoje é algo que eu fico me perguntando, cara, eu devia ter sido mais esperto isso antes de tomar gosto pela coisa. Mas as decisões, elas afetam a nossa história de tal modo que decisões do passado continuam pesando na nossa vida
Às vezes hoje, decisões de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Quem aqui já não fez um boleto violento, um carnê, na Casas Bahia, 24 vezes sem juros, só as parcelas, vai pagar tranquilo? Dói, filho, dói. Principalmente quando você não tem condições. Muitas pessoas se endividam por causa de más escolhas. E isso não é culpa do Satã, e nem culpa de Deus. Muitas vezes é uma questão de má escolha, ou às vezes até de burrice. Eu fiz más escolhas já muitas vezes, e eu já me chamei de burro, pelo menos algumas. Você não tem liberdade para me chamar de burro, eu tenho para me chamar. Eu não sei quem aqui já teve essa audácia de se chamar de burro no espelho e falar: cara, por que você fez isso? Por que você teve essa atitude? Por que você tomou essa decisão? Existem pessoas que têm muita dúvida, ao ponto de, às vezes, ficarem paralisadas. E outro problema que as decisões trazem para a nossa vida é até mesmo a ansiedade. Muitas pessoas têm taquicardia, têm ansiedade quando uma grande decisão está às vésperas. Eu tenho que decidir se eu vou ou não vou fazer isso. Outras pessoas, elas são tão rápidas em decidir, que na sua velocidade em tomar decisões, quebram a cara com a mesma velocidade. Mas ainda bem que nesse mundo de decisões, ainda bem que nesse mundo de escolhas, Deus nos deixou a sua palavra para nos orientar a respeito disso. Nós temos que ser gratos ao Senhor, porque nós temos a palavra de Deus e ela nos orienta a esse respeito. E existe um versículo muito famoso que está em Colossenses capítulo 3, eu queria que você abrisse comigo para lê-lo. Colossenses 3,15 é considerado por muitos o versículo da decisão. Esse texto diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 15. Talvez você já viu esse versículo sendo usado em algum vídeo. Talvez você já viu até mesmo uma pregação a respeito disso. E eu queria ler ele mais uma vez contigo. Diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Vamos ler até aqui. Que a paz de Cristo seja o juiz no teu coração. Eu cansei de ver vezes onde esse texto foi interpretado como o texto que nos leva a tomar decisões. Você está com dúvida, está com dificuldade, está ansioso, que a paz de Cristo seja o juiz do teu coração. Você quer ou não quer comprar aquele Citroën bonito? Que a paz de Cristo seja o juiz do teu coração. Você quer ou não quer fazer aquela viagem, quer viajar? Que a paz de Cristo seja o juiz do teu coração. Você quer ou não quer ir para o campo, ser missionário, comprar um apartamento, sei lá, casar, comprar uma bicicleta? Que a paz de Cristo seja o juiz do teu coração. Eu ouvi isso já, mas milhares de vezes. O problema é que essas milhares de vezes estavam erradas. Porque ao ler o contexto, esse texto não tem nada a ver com isso. E é um texto que muitas vezes é aplicado e utilizado com essa finalidade. Uma finalidade onde a paz de Cristo no seu coração é o que vai te arguir a decidir ou não por algo. Quando nós lemos a partir do verso 11,
nós podemos ver que esse contexto está falando sobre uma igreja que fazia acepção de pessoas, uma igreja que diferenciava entre judeu e grego, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita. É um contexto que fala sobre relacionamentos. Não é um contexto que fala sobre decisões. É um contexto que fala sobre relacionamentos entre irmãos em Cristo. E aqui Paulo fala, olha, portanto, no verso 12, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem os outros e perdoem as queixas uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do elo perfeito que é o amor. E aí sim ele vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz do teu coração. Juiz de quê? Se você deve perdoar ou não seu irmão. Se você deve amar ou não seu irmão. Quando se trata de relacionamentos, nós podemos usar esse texto. E a paz de Jesus, não a nossa. Se Jesus está em paz com aquela pessoa que me azucrina, se Jesus santificou e salvou e morreu por aquele fulaninho, eu aponto para o Fábio, coitado. Se Jesus morreu por aquele fulano que me azucrina, se Jesus morreu por ele, brincadeira, Fábio, mas ele morreu por você. A paz de Jesus é o juiz do meu coração, ou seja, se Jesus está em paz com o Fábio, eu também tenho que estar em paz com o Fábio. Você entendeu? Por isso que na continuidade vai dizer, visto que vocês, no versículo 15 ainda, visto, depois da vírgula, que vocês foram chamados para viver em paz, olha, relacionamento, em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu começo aqui a minha fundamentação bíblica a respeito de tomada de decisões, te mostrando como não tomar decisões. E usando o versículo que poderia ser contra-argumentado. Quer saber como não tomar decisões? É tendo por base o teu coração. Quer saber como não tomar decisões? É usando o teu coração como a base para ela. Porque enganoso é o coração do homem. O nosso coração é extremamente enganoso. E não se engane, o teu coração, ele é mais esperto que você, apesar de ele ser teu também. Você é capaz de pregar peças em você mesmo, que nem você acreditaria. O nosso coração, ele é extremamente enganoso. Você olha para algo bonito que você sabe que não pode comprar e o coração diz, você pode. Você olha para algo maravilhoso que você não pode ter, ou que não é o momento, e o coração diz, tenha. Com respeito ao pecado, o nosso coração prega peças em nós. Porque o nosso coração, ele é orientado pela carne. Quando aqui fala de coração, fala de uma natureza carnal, de uma natureza caída. Como não tomar decisões? Tendo por base o coração, o sentimento, a razão humana, tudo que é envolto somente na sua carne. Tá, pastor? Agora complicou, porque eu tomava a decisão assim até agora. Por isso que eu vou te falar como tomar boas decisões, como fazer boas escolhas. Existe um livro na Bíblia, que você já sabe qual. Um livro que o Senhor nos deixou para nos orientar a respeito de tomada de decisões. Um livro na Bíblia que Deus nos deixou para nos edificar a respeito da sabedoria. Sabedoria que Tiago fala, olha, alguém tem falta de sabedoria? Alguém aqui tem falta de sabedoria?
Peça a Deus que a todos dá, ou de boa vontade, diz o texto, ou livremente. A ideia é que, se tem uma coisa que Deus dá para todo mundo, de maneira benevolente e muito bem dada, em boa medida, é sabedoria. Basta pedir a Deus. Porque o desejo de Deus é que a humanidade tenha sabedoria. O desejo de Deus é que a igreja do Senhor tenha sabedoria. O desejo de Deus é que no teu lar habite sabedoria. Porque se no teu lar habitar sabedoria, vai ser um lar de boas decisões, de boas escolhas, vai ser um lar onde frustração não habita. Não estou dizendo onde não habita tristeza, mas frustração não. Porque você sabe que as coisas vêm. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. E quando nós falamos de livros de sabedoria, nós falamos de Provérbios. Eu queria te convidar a abrir comigo em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Até aqui. Nós precisamos entender de onde vem a sabedoria de Deus. De onde vem a sabedoria que o Senhor nos dá. A sabedoria de Deus, ela surge das Escrituras. A sabedoria de Deus, ela emana do Espírito das Escrituras, da essência das Escrituras. A sabedoria de Deus tem por base, nós estamos lendo aqui Provérbios de Salomão, alguém que foi influenciado por seu pai, Davi, alguém que cresceu num ambiente onde certamente o seu pai, autor de inúmeros salmos, recitava para ele poesia, e nessas poesias havia uma quantidade infinita de palavra de Deus. Nessas poesias, nesses salmos, nesses cantos que Salomão ouvia, nós podemos conjecturar que existiam, porque nós vemos isso em Salmos, uma quantidade tremenda de mandamentos. Os mandamentos de Deus, a lei de Deus, o Antigo Testamento, é o pilar, é a base da sabedoria do Senhor que nós temos nas Escrituras. Deus, quando cria um povo, Deus dá para esse povo a sua lei, para que esse povo, a partir do meditar na lei, seja sábio. Muitas pessoas gostam só do Novo Testamento. É ótimo, é bom. Mas, se você não ler o Antigo, você não será sábio. Porque é estudando a lei do Senhor, que é boa, é que nós nos tornamos sábios. Porque à medida que eu estudo a lei de Deus, eu vou conhecendo o coração do legislador. Você entende isso? Quanto mais eu estudo a lei de Deus, mais eu conheço o coração do legislador. E uma vez que eu conheço o coração de Deus, o que Deus deseja, o que Deus planejou, o que Deus sonhou para a humanidade, e tudo isso eu aprendo na lei. Quanto mais eu entendo o coração dele, mais eu entendo a essência do Criador, a sua vontade, o que ele deseja para a humanidade criada por ele.
Existe na lei de Deus leis que nós chamamos de leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, elas não se aplicam mais a nós hoje, porque Cristo cumpriu todo o rito cerimonial na cruz do Calvário. Mas existem na lei de Deus as leis chamadas de leis morais. Pastor, o que é isso? Eu posso te dar um exemplo fácil, os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Você conhece? Esses mandamentos, eles, além de serem taxativos e normativos, esses mandamentos contêm um espírito que é necessário discernir e entender. Por que Deus diz não matarás? O que Deus está protegendo com isso? Qual é o coração do legislador? Quando você conhece a essência daquele que ditou a lei, você vai discernindo o mundo e vai se tornando sábio. E existe nas leis morais de Deus leis objetivas que vão te ajudar a tomar as primeiras decisões que nós vamos falar hoje. Mato ou não mato aquele infeliz? Mato ou não mato a minha mulher? Não mata, filho, não faz isso. Mato ou não mato aquele infeliz? Não, porque a Bíblia diz, não matarás. Isso é objetivo. Isso está claro, isso é taxativo. Não mata, pronto e acabou. Você não tem nem que perder neurônios para decidir, isso já está decidido. Se você é um cristão, você não mata, acabou. Minto ou não minto? Não darás falso testemunho, não mente. Rouba ou não rouba? Não vai roubar. A Bíblia também diz, não cobiçarás. E quantas decisões esse versículo objetivo já nos leva a tomar, porque a cobiça nos leva a tomar inúmeras decisões. Muitas pessoas, por exemplo, trocam de carro por causa da cobiça. Alguns acham a grama do vizinho mais verde. Outros acham que a grama do vizinho tem roda mais bonita e um teto melhor, um acabamento melhor. E por isso troca de grama. Isso é cobiça, irmão. Você está se comparando com outra pessoa e desejando o que é do outro. A Bíblia diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, o cavalo, o carro dele, a mulher dele. Não cobiçarás nada que é do outro. Foca na tua vida. Você se equipara pelos outros, a decisão já está tomada, não faça. Decisões objetivas. A Bíblia contém mandamentos objetivos, que te ajudam a decidir, mas se você não conhece os mandamentos, você não tem sabedoria, não tem discernimento e toma decisões objetivas erradas. E as decisões objetivas são as mais fáceis de se tomar. Eu creio que vocês já passaram dessas. Vamos entrar agora em decisões subjetivas, porque nem tudo na Bíblia é preto no branco. Bom, se fosse, para nós ia ser mais fácil. Talvez você pense assim, ou já disse assim a você mesmo, mas eu queria te dizer, não, porque o desejo de Deus, ao nos dar um cérebro, é que nós fôssemos seres que pensam, capazes de decidir, capazes de aprender, de meditar na lei de dia e de noite. Existem questões na Bíblia que não é preto no branco. Existem coisas que não são más por natureza. Por exemplo, mudar de cidade. Mudo ou não me mudo? Aí as pessoas preferem pedir, nada contra, irmãos, eu creio que Deus fala, mas entendam que hoje eu estou focado na palavra. As pessoas preferem pedir que apareça um profeta e dê uma resposta pronta.
E ela perde, às vezes, 1 ano orando para que apareça um profeta, mas não gasta 1 semana lendo a Bíblia. A minha vontade é dar na cara. Tem pessoas que pedem sono ao Senhor, eu já vi isso. Deus me dá sono para que eu durma mais e quem sabe eu sonhe com algo de Deus. E olha que já dormia. As coisas na Bíblia que não são nem preto e nem branco, que são chamadas de áreas cinzas, elas também devem ser decididas e discernidas com sabedoria. Eu não estou dizendo que não existe profeta e que Deus não fala por sonho, e que esse seja um caminho mais fácil. Eu estou dizendo que tem muito crente que só se apoia nisso e não lê a Bíblia, e é sem vergonha e preguiçoso. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós devemos entender que a Bíblia é fonte de verdade. E uma vez que eu entendo o coração do legislador, uma vez que eu conheço o legislador, que eu me relaciono com ele através da sua escritura, eu começo a ter a habilidade de discernir o que é bom e o que é mal. Eu começo a ter a habilidade de discernir entre o certo e o errado nas áreas cinzas, nas áreas difíceis. Por isso que a Bíblia diz: medite de dia e de noite. Isso requer esforço, porque você não conhece o coração de alguém de uma hora para outra. Você não conhece o coração de alguém de pronto imediato. Medite de dia e de noite, ao ponto de você conhecer aquele que te fala. Porque meditando de dia e de noite, você vai ser capaz de compreender a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Vamos continuar lendo o texto de Provérbios, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Até aqui. Querido, confie no Senhor de todo o teu coração. Uma vez que eu conheço o coração de Deus, que eu medito na sua lei de dia e de noite, eu vou começar a entender que esse Deus muitas vezes me direciona a coisas improváveis, muitas vezes me pede coisas difíceis, coisas impossíveis à natureza humana. Eu começo a entender que esse Deus, Ele me pede santidade. Eu começo a entender que esse Deus, Ele exige de mim um comportamento diferente. E eu confio nele, porque não se trata de nós termos em Deus só um provedor. Muitas pessoas oram a Deus só para ter coisas. Se trata de nós termos também em Deus consolo e conforto. Sabe por quê? Porque Ele também nos diz e nos tira coisas. Deus é um Deus que não só nos dá coisas, mas também nos tira coisas. Nos faz perder coisas. E isso dói, isso nos machuca, então nós vamos a Ele e pedimos conforto, consolo. Alguém que só ora ao Senhor pedindo, não entendeu nada ainda. O texto diz que você deve confiar em Deus de todo o coração, não importa o que aconteça. Não importa se Deus pede para você estender o cajado na direção do mar. Não importa se Deus pede para você dar um passo em direção ao rio. Você deve confiar no Senhor.
E se você confia em Deus de todo o coração, você só faz isso porque você não está se apoiando no seu entendimento. E aqui a Bíblia é clara: não se apoie no teu entendimento. E quando diz não seja sábio aos seus próprios olhos, é você ter essa sabedoria de: olha, eu sei tomar decisões, eu sou bom nisso. Sabe aquela área da tua vida que você é bom? Sabe aquela área da tua vida que você é bom em decidir? Aquela área da tua vida que você é bom em dar conselhos? Não seja sábio aos seus próprios olhos nessa área. Continue orando ao Senhor. Continue consagrando tudo ao Senhor. Pedindo sabedoria ao Senhor. Porque à medida que eu conheço o coração dele e ele me torna sábio, eu começo a temer o Senhor. E temer o Senhor não é ter medo de Deus. Eu tenho medo da consequência que é estar afastado de Deus. Eu tenho medo de estar afastado do Senhor. As piores decisões da tua vida não são as decisões que te afastam da casa própria. Não são as decisões que te afastam do carro novo. Não são as decisões que te afastam de bens materiais. As piores decisões que você pode tomar em vida são as decisões que te afastam de Deus. E quantas dessas você já não tomou? Ocupar todo o teu tempo para ganhar dinheiro e não ter tempo para o Senhor. Onde é que está o teu tesouro? Ali está o teu coração. O texto diz também: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que é reconhecer? Fala: Deus, me ajuda a discernir, a entender cada passo, cada coisa. Eu sou fraco, eu não sei, eu preciso da tua ajuda, da tua sabedoria, eu preciso do Senhor, eu preciso, Deus, entender o teu coração a respeito de coisas simples. Me ajuda, Deus, a te conhecer na prática, para a prática da vida, porque uma vez que eu reconheço Deus nos meus caminhos, a Bíblia diz que Ele endireita as minhas veredas. Tu sabe o que quer dizer isso? Que as decisões erradas que eu tomei, que deixaram a minha vida toda torta, o Senhor endireita. As decisões que você toma na sua vida, que deixaram a tua vida toda torta, um zigue-zague, se você reconhece Deus hoje nos teus caminhos, Ele endireita. E como eu vejo Deus endireitando os meus caminhos? Como eu vejo o Senhor tendo misericórdia de decisões erradas que eu tomo? E olha como eu tomo. Mas eu louvo a Ele, eu glorifico a Ele, porque eu vejo Ele endireitando. Quantas vezes eu me vejo como Jonas, fugindo do propósito, e eu vejo Deus me colocando de novo. A disciplina vem, mas eu glorifico Deus, obrigado, porque eu estou onde eu deveria estar. Estou fazendo o que deveria estar fazendo. Não existe nada melhor do que ser sábio. Não existe nada melhor do que ter sabedoria do alto. Mas essa sabedoria só vem com o conhecimento de Deus, com o conhecimento da lei de Deus, com o meditar de dia e de noite. Essa sabedoria, ela não pode ser comprada. Essa sabedoria, ela não pode ser fruto de dízimo, de oferta, não é isso. Essa sabedoria, ela se conquista no secreto, meditando na palavra e falando com Deus. Não adianta você vir para o culto e não fazer o dever de casa. O nosso Deus é um Deus vivo, que nós devemos nos relacionar com Ele. E à medida que eu me relaciono com Ele, eu começo a compreender esse coração. E entendendo as batidas desse coração, eu entendo como eu devo marchar. Você entende isso? Porque eu conheço o coração do meu pai. Eu sei exatamente, na maioria das circunstâncias da vida, o que o meu pai iria fazer naquela circunstância. Porque eu conheço o coração dele. Porque eu conheço a minha mãe, eu sei o que ela ia fazer no meu lugar. Porque eu conheço a Marina, eu sei o que ela ia fazer. Porque eu conheço a Sofia, eu sei o que ela vai fazer, até o Samu que eu já sei.
Mas por quê? Porque eu me relaciono com eles. Não existe temor do Senhor, não existe sabedoria e não existe boas decisões sem antes haver um bom relacionamento com Deus. Quer tomar boas decisões? Tome a primeira, se relacione com o Senhor. Porque sem um bom relacionamento com Deus, você jamais será uma pessoa capaz de tomar decisões acertadas no que tange a agradar o coração do Senhor e a cumprir o propósito dele para a tua vida. Quantas pessoas eu vejo que aos olhos dos outros são prósperas, mas são vazias? Porque estão vazias de propósito. Você pode andar comigo até o versículo 19. Diz assim: por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu irmão, olha para o mundo, vê como são perfeitas todas as coisas. Olha, são perfeitas todas as coisas relacionadas à criação. Tudo é perfeito porque tudo foi criado pela sabedoria de Deus. E tudo continua funcionando de maneira perfeita há milhares de anos. E às vezes você toma uma decisão achando que vai ser perfeito e já amanhã tu quebra a cara. Não existe nada melhor do que você confiar naquele que sabe da sua vida o que vai acontecer hoje, mas também entende muito bem o que vai se suceder amanhã. Não tem nada melhor do que você contar com o melhor professor de todos, o Criador de todas as coisas. Eu fico vendo gente, cara, que assiste coach o dia inteiro. Pastor coach. Nada contra, cara, mas se tu escuta mais a voz de homem do que a voz de Deus, tu está errado. Tu está errado, tu pode ir direto na fonte. Não tem diferença nenhuma entre você e qualquer outro idólatra, que sempre precisa de um intermediador entre Deus e ele. Você pode ir direto na fonte. Você pode ter acesso com quem criou, com quem formou, com quem sustenta tudo. Sabe, o coração do teu chefe só está batendo porque Deus permite. Sabe, aquela decisão difícil, aquele contexto complicado, ninguém melhor do que o Senhor, para não te dar um palpite, mas para te falar o que é acertado para aquele momento. Avança comigo para Provérbios capítulo 15. Perdão, vamos para o capítulo 14. Queria só ler uns versículos com você. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, parece certo, mas no final conduz à morte. Quantas e quantas decisões que você pode tomar parecem certas hoje, parecem ser acertadas, parecem ser prudentes, mas conduzem à morte. Provérbios 15 diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Para você que é jovem, que é inexperiente, conte com a sabedoria das pessoas mais velhas. Principalmente as mais velhas na fé. Aquelas que já conhecem mais o coração do legislador, porque uma coisa é certa: é impossível
A gente sempre fala, né? E já vamos ler que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Mas é impossível nós estarmos em alguns crentes e um falar, eu ouvi a voz de Deus e ele falou A. E o outro, mas eu ouvi a voz de Deus e ele falou B. Não tem como, porque Deus não se contradiz. É impossível alguém conhecer o coração do legislador e você falar, mas para mim o legislador é diferente. Deus não é relativo. Deus não é relativo. Deus não muda. Não existe um Deus específico para você que você vai conhecer, ele vai ser só com você desse jeito. Existe Deus. Por isso que você pode andar com pessoas mais maduras na fé e também conhecer Deus com elas, porque você vai conhecer o mesmo Deus, não outro Deus. Agora sim, no capítulo 15, no verso 22 vai dizer que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso é um fato. Se você tem o privilégio de andar com homens e mulheres que temem o Senhor, e que podem te dar conselhos que partem desse coração legislador, você é uma pessoa privilegiada, e você não precisa errar tanto na vida, basta você pedir ajuda, basta você ser humilde e falar, cara, eu preciso que alguém caminhe comigo, eu não quero errar, eu não quero jogar fora a minha vida, os meus dias. E se tem um outro texto, um outro versículo que me chama a atenção, do capítulo 15, é o versículo 27, presta atenção, e como eu infelizmente vejo esse versículo se cumprindo, o avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O avarento põe sua família em apuros, aquelas pessoas que querem ter tudo logo, põem a família em apuros. A Bíblia é clara a respeito de avareza. Caminhando para o final, capítulo 16. Versículo 1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Como nós somos pessoas suscetíveis ao erro, como nós somos pessoas suscetíveis ao engano. Você é uma máquina de tomar má decisão, e não é só você, eu também sou. E tomar uma má decisão não necessariamente é você empobrecer, muitas vezes você pode até mesmo enriquecer, vivendo uma vida que não era para você viver. Nós somos não só passíveis, nós somos ágeis em decidir errado. Por isso nós precisamos de muita graça de Deus e de muita consciência própria de que nós precisamos de ajuda e de ajuda de Deus. Provérbios capítulo 16, junto com Provérbios capítulo 3, são dois capítulos que te orientam a respeito de decisões. Provérbios capítulo 16 e Provérbios capítulo 3 te orientam a respeito de decisões. Eu vou ler com você mais alguns versículos de Provérbios capítulo 16. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ou seja, tudo o que eu faço é para a glória de Deus. Eu disse de manhã também como nós somos ágeis em tentar enganar a Deus. Enganar o Senhor, às vezes, de maneira boba. Até brinquei, Deus, eu sou pastor, eu dou carona para os membros, dá carona de Land Rover, ia ser mais legal para os membros. O ar-condicionado dela é diferente, Deus.
os pneus, a maciez, o cheiro. Os membros iriam aproveitar muito a Land Rover. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o vosso próprio prazer. E eu não estou dizendo que Deus não quer te dar, ou me dar, sei lá, uma Land Rover. A questão é que às vezes a gente usa algo e quer tentar enganar Deus com isso, tentando atribuir propósito falso a uma coisa. Por isso que quando nós somos verdadeiros em Deus, isso aqui é para a tua glória, eu estou consagrando isso ao Senhor, eu quero te glorificar com essa decisão, eu quero te glorificar com isso. É impossível isso não prosperar, é impossível, porque Deus está no negócio, a glória dele está no negócio, o nome dele está no negócio. Só não está no negócio quando tu tenta enrolar ele. Outro texto vai dizer no versículo 4, o Senhor faz tudo com um propósito. Nós estamos falando de um Deus que faz todas as coisas com um propósito, até mesmo o ímpio para o dia do castigo. E o Senhor detesta, olha que palavra forte, o Senhor detesta os orgulhosos de coração. E se tem uma coisa que o nosso coração além de enganoso, é orgulhoso. Vamos avançar até o versículo 9. Diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho. Olha, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas quem determina os passos é o Senhor. Quem determina os passos é o Senhor. Versículo 16, é melhor obter sabedoria do que ouro. E eu queria te perguntar para você, isso na tua vida é um fato ou não? Quem está dizendo isso? É, segundo muitos, ainda um homem mais rico que já passou por essa terra. Você pode assistir aí inúmeros vídeos no YouTube, a riqueza de Salomão, quando se fala de quantidade de ouro que ele tinha, quando se fala de tudo que ele possuía, e você coloca isso na balança, ainda não existe pessoa que tenha tamanha riqueza. E ele diz que é melhor ter sabedoria do que ouro. Para você, o que é mais importante? Ah, com certeza, pastor, é a sabedoria. Tu gasta mais tempo investindo no quê? Na sabedoria ou no ouro? O Salomão já começou bem, né? Para nós terminarmos, queridos, falando a respeito de decisões, eu queria ler contigo Números capítulo 9, a partir do verso 16. Números capítulo 9, a partir do verso 16. Primeira lição que fica para hoje: não te estribes no teu próprio entendimento, não te perca no teu coraçãozinho, confie no Senhor, busque sabedoria do alto. E uma vez que nós conhecemos esse coração, uma vez que você entende o coração do legislador, uma vez que você entende quem é Deus, não tem como você já não estar apaixonado por esse Deus. Não tem como você não desejar estar na presença de Deus. Não existe nada melhor, não é verdade, do que estar na presença de Deus. Boas decisões te aproximam de Deus, más decisões te afastam de Deus. Boas decisões me aproximam de Deus, más decisões me afastam de Deus. Alguém está com tosse? Covid, será? Acho que não, né? Números capítulo 9, no versículo 16, diz assim: era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo.
Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse em cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sob o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento. Eles não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Até aqui. Nós temos, nesse texto, um dos textos mais fáceis de você entender quando eu devo agir ou não. Eu nunca me esqueço, esse texto ele fez muito sentido para mim ainda no seminário. Existia um seminarista angolano, e ele estava no seminário já há algum tempo, estava chorando muito, estava triste, sentia saudade da família, ele não estava bem. Pensa alguém de outra cultura, de outro lugar, sem recursos. E ele então vai conversar com um dos pastores do seminário, desesperado, querendo voltar para sua casa, e o pastor só lhe faz uma pergunta: onde está a nuvem? A nuvem se moveu? E o seminarista responde: olha, Deus não falou nada, nem que sim, nem que não. Então o pastor respondeu: tu já tem a tua resposta. Deus mandou você vir para cá? Sim. Ele mandou você voltar? Não, mas eu quero muito. Ele mandou você voltar? Não. Tu já tem a tua resposta. A nuvem continua aqui em cima? Sim. Então tu já tem a tua resposta. Quando nós entendemos o coração do legislador, nós estamos falando de relacionamento. Eu já disse, e vou falar mais uma vez para você fixar: não tem como você tomar boas decisões sem você antes ter um bom relacionamento com Deus. Bom relacionamento com o Senhor diz respeito a você saber discernir onde está a nuvem de Deus. O povo de Israel, quando foi para o deserto, se orientava através de uma nuvem. Deus precisava ser visível para um povo que nem tinha noção do que era um Deus invisível. Eles nem tinham uma religiosidade ainda formada. Eles eram um povo, eram uma nação, mas a religião ainda estava a se formar com Moisés. Por isso que Deus se manifesta a esse povo através de uma nuvem. E aí você imagina 500 mil de pessoas aproximadamente se movendo através de uma nuvem. Quando a nuvem se mexe, eles se mexem. A nuvem para, eles param. Vai para a direita? Vai para a direita. Para a esquerda? Vai para a esquerda. Deus estava ensinando esse povo que é obedecer. E essa nuvem pôs-se a se mover por 40 anos. Indo para um lado, para o outro, zigue-zague, para cima, para baixo, vai para um lado, para cá, para lá, para cá. E nesse tempo, Deus cumpriu o seu propósito com cada um deles. Nesse tempo, Deus cumpriu a sua história através da vida de cada um deles. Você deve se orientar por essa nuvem. A nuvem simbolizava a presença de Deus. Ah, o meu celular tá bom, mas eu quero outro. Deus mandou você comprar? Não.
Ele mandou, mas ele também não falou para eu não comprar. Deus falou alguma coisa? Não, então não faça nada. Se oriente pelo que o Senhor fala nas mínimas coisas, para que quando vierem as coisas mais difíceis, você não tenha dificuldade de decidir de maneira correta. Esses tempos eu estava escutando o testemunho de um pastor que conseguiu um bom terreno, um bom lugar para a sua igreja, para a sua comunidade, com uma boa taxa. Só que ele avisou, olha, eu vou orar. O negócio estava praticamente selado, mas o pastor falou, eu vou orar. E naquela oração, ele ora um dia, 2, 3, e Deus não fala nada. E o que ele responde para o homem, para o corretor? Olha, Deus não falou. Tá, mas ele falou não? Não, mas Deus não falou. Você tem coragem de se mover de acordo com a nuvem de Deus? Onde está a presença de Deus na tua vida? A presença de Deus para você está em Pomerode? A presença de Deus para você está no teu trabalho? A presença de Deus para você certamente está no teu lar, mas como Deus está se movendo dentro da tua casa? Porque se Deus manda a gente para a direita, nós vamos para a direita, se Ele manda para a esquerda, é para a esquerda. E o que eu acho engraçado nesse texto é porque às vezes Deus demorava a falar. Demorava a falar. Isso deixa as pessoas ansiosas. Pô, não vamos nos mover, vamos ficar aqui, o que vai ser? Às vezes Deus demora, e Ele não é obrigado a falar quando tu quer. Mas às vezes Deus falava no mesmo dia. Imagina o povo montando as tendas, tudo, e vai, puxa para um lado, estica para o outro, e vamos montando. Ficou bom, mulher. E aí, gostou? Não, estica mais aqui. Eita, tinha que perguntar. Aí o cara vai lá, já estica mais um pouquinho, fica bom, aquela coisa toda. Sai para fora para dar aquela espreguiçada, no que olha a nuvem está movendo. Aí ele fala, Deus, só pode estar brincando. E a mulher anda, vamos. É assim que funciona. Aí o cara vai dizer o quê? Eu não entendo. E Deus vai falar, mas não é para te entender, é para obedecer. Quantas vezes eu falo essa mesma frase para minha filha? Não é para você entender, você tem que obedecer. E essa semana eu repeti isso muito para ela. Até que chegou Deus e falou bem de mansinho comigo, não é para você entender, é para você obedecer. Aí tá bom, pai? Nós temos que obedecer. Obedecer. Eu não sei que decisão tu tem que tomar. Eu não sei como é que está a tua vida, ou quanta cacalhada tu já decidiu, e quão argolado tu está, ou em dívida, ou em pecado, porque é isso que mais decisões geram. Ou com a família destruída. Mas uma coisa eu sei, que se tu coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele endireita as tuas veredas. Não importa como está a tua família, não importa como é que está a tua vida pessoal, Deus endireita as tuas veredas. Não importa o quão endividado tu esteja, Deus endireita as tuas veredas. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Eu não sei qual é a vontade específica de Deus para você. E eu não sei toda a vontade dEle para mim. Isso são coisas cinzas, mas uma coisa eu sei. Eu aprendi a olhar a nuvem. Eu aprendi a conhecer o coração do legislador. E tudo ficou mais fácil. Fácil de entender. Não necessariamente mais fácil de obedecer. Eu queria que você, nessa noite, se tornasse alguém que não pega atalhos para tomar decisões. E uma pessoa que é capaz de colocar Deus nas pequenas coisas da vida. Porque quando vierem as grandes, você já vai estar treinado. Quem não consegue resistir a uma compra, por exemplo, de um celular, não é a hora que vier um pecado violento na tua frente que tu vai resistir.
São as pequenas coisas. Davi, para matar Golias, ele fala: já matei o leão, o urso, o que é esse cara aí? Vamos lá, bora lá. Experiência. Construa uma vida de intimidade e de experiência com o Senhor, tomando boas decisões, porque boas decisões te aproximam de Deus, e más decisões te afastam de Deus, te afastam do plano dele para ti, te dão prejuízo, te dão dor de cabeça. Não se apoie no teu entendimento, não confie no teu coração, busque sabedoria do alto, conheça o coração do Senhor e aprenda a olhar a nuvem. Amém? Nesse momento eu queria pedir para você abaixar sua cabeça. Eu não sei como você está, mas eu queria orar por você que vem tomando más decisões. Eu queria orar por você que vem fazendo escolhas que vem afetando a tua vida, que tem te tirado do sono, e que hoje quer dizer: Senhor, endireita a minha vereda. Se você é essa pessoa, se coloque de pé. Se você precisa que o Senhor endireite o teu caminho, se coloca de pé. E fale com o Senhor. Senhor Deus, abençoa os meus irmãos, Deus, que por causa de decisões, talvez hoje, Deus, estão vivendo consequências pesadas na vida. Deus, e que o amor do Senhor e a misericórdia do Senhor os contemple nessa noite. Que eles coloquem, Deus, o Senhor em primeiro lugar. Que eles meditem, Deus, na Tua palavra de dia e de noite. E busquem, Deus, conhecer o Teu coração, para que sejam capazes de discernir, Deus, aonde a Tua nuvem está. E que eles só se movam, Deus, quando o Senhor se mover. Que o sim do Senhor seja o sim da boca deles e o não seja o não. Deus, restaura a força. Renova, Deus, a armadura. E traz paz a um coração, Deus, que certamente está cansado. E que eles caminhem, Deus, sabendo que essa já é uma boa decisão. Essa decisão agora já é uma boa decisão. Se colocar na Tua presença nesse momento já é uma decisão acertada. E certamente é o primeiro passo na direção do Senhor. E o passo que vai permitir com que tudo o resto se ajeite. Abençoa, Senhor. Também, Deus, eu oro pelos meus irmãos, Deus, todos eles, por mim também. Oro por nós, Deus, homens, mulheres, pessoas, Deus, que precisam decidir na vida, precisam tomar decisões, precisam fazer escolhas. Isso nem sempre é fácil. Às vezes, Deus, ficamos ansiosos, às vezes ficamos desesperados, às vezes decidimos rápido demais. Mas que o Senhor, Deus, nos ensine a andar segundo a Tua presença. Que o Senhor, Deus, nos ensine a andar sendo movidos, Deus, pelo Teu Espírito. Não para agradar a homens e nem a nós, mas ao Senhor. Assim oramos, Deus, no nome de Jesus.